como seu cérebro foi programado para te trair. E por que isso explica sua procrastinação? Sabe aquele momento em que você senta para trabalhar numa tarefa importante e, do nada, seu cérebro te convence de que verificar o celular é absolutamente urgente? Ou quando você tem um prazo se aproximando e, misteriosamente, limpar a mesa vira prioridade máxima? Não é falta de força de vontade, é neurociência pura. Seu cérebro não foi construído para alta performance, ele foi construído para a sobrevivência, e essa diferença muda tudo. Há milhares de anos, nossos ancestrais enfrentavam ameaças reais e imediatas. Um predador na savana africana não dava segunda chance. O sistema nervoso humano evoluiu para priorizar o presente, o concreto, o imediato. Prazer agora, dor depois. Essa configuração manteve a espécie viva por milênios. Mas no mundo moderno, onde as ameaças não são físicas e os resultados demoram semanas ou meses para aparecer, essa mesma programação virou nossa maior inimiga. O córtex pré-frontal, a região cerebral responsável pelo planejamento e pelo pensamento estratégico, é evolutivamente recente. É como um aplicativo moderno rodando num hardware antigo. Enquanto isso, o sistema límbico, que governa emoções e impulsos, tem milhões de anos de vantagem. Quando você tenta trabalhar em algo difícil, está literalmente travando uma guerra interna entre duas regiões cerebrais com agendas opostas. E a mais antiga quase sempre vence. Estudos em neurociência cognitiva revelam que nosso cérebro consome cerca de 20% da energia corporal, apesar de representar apenas 2% do peso total. Ele é uma máquina cara de operar. Por isso, desenvolveu atalhos mentais para economizar energia. São os chamados vieses cognitivos. O problema é que esses atalhos nos fazem escolher o caminho mais fácil, não o mais eficaz. Procrastinar dá menos trabalho do que executar. Distrair-se exige menos energia do que concentrar-se. A dopamina, neurotransmissor ligado ao prazer e à motivação, é liberada quando antecipamos recompensas. Redes sociais, notificações, vídeos curtos, todos foram desenhados para sequestrar esse sistema. Cada vez que você checa o celular e encontra algo novo, há uma pequena explosão de dopamina. Seu cérebro aprende rapidamente que aquele comportamento gera prazer e passa a buscá-lo compulsivamente, mesmo que você racionalmente saiba que deveria estar fazendo outra coisa. Mas aqui está o segredo que poucos percebem. Os grandes realizadores da história não tinham cérebros diferentes, eles tinham sistemas diferentes, estratégias que contornavam essas limitações biológicas, e a inteligência artificial moderna pode amplificar essas estratégias de formas que antes eram impossíveis. Ferramentas de IA podem assumir tarefas cognitivas repetitivas, liberando sua energia mental para o que realmente importa. Podem criar estruturas externas que compensam fraquezas internas. E se a disciplina for uma ilusão? O que grandes estrategistas faziam diferente? Disciplina. Todo mundo fala sobre ela como se fosse uma qualidade mística que alguns têm e outros não. Como se fosse uma questão de caráter, de força moral. Mas e se eu te disser que disciplina, da forma como a maioria entende, é uma ilusão? E que os maiores estrategistas da história sabiam exatamente disso? Pense nos comandantes militares que venceram batalhas impossíveis. Eles não dependiam da motivação das tropas para manter a ordem. Criavam sistemas rígidos, rituais diários, estruturas que removiam a necessidade de decisão constante. A legenda do lobo solitário é bonita, mas é mentira. Alta performance nunca foi sobre indivíduos isolados, superando limitações pela pura força de vontade. Foi sempre sobre arquitetura comportamental. Benjamin Franklin, um dos fundadores dos Estados Unidos, não confiava em sua própria motivação. Aos 20 anos, criou um sistema meticuloso de 13 virtudes que rastreava diariamente num caderno. Temperança, silêncio, ordem, resolução, frugalidade. Cada semana ele focava intensamente numa virtude específica, marcando falhas e progressos. Não era inspiração, era engenharia de hábitos.
Franklin transformou o desenvolvimento pessoal numa ciência aplicada décadas antes de isso ter nome. Os estoicos romanos tinham uma prática chamada premeditatio malorum, a premeditação dos males. Ao invés de pensamento positivo, eles visualizavam meticulosamente tudo que poderia dar errado. Não por pessimismo, mas por preparação. Quando as coisas ruins aconteciam, e sempre aconteciam, eles já tinham ensaiado mentalmente a resposta. O cérebro não distingue bem entre experiência real e vividamente imaginada. Esse ensaio mental reduz o impacto emocional do fracasso e acelera a recuperação. No campo da psicologia moderna, pesquisadores como B.J. Fogg, da Universidade Stanford, demonstraram que mudança de comportamento duradoura nunca vem de motivação intensa. Vem de sistemas minúsculos e consistentes. Fogg desenvolveu o conceito de tiny habits, hábitos minúsculos. A ideia é ridiculamente simples. Quer desenvolver um hábito? Comece com uma versão tão pequena que seja impossível falhar. Quer meditar? Comece com uma respiração consciente. Quer fazer exercícios? Faça uma flexão. O cérebro precisa de vitórias constantes, não de desafios heróicos. E aqui entra a inteligência artificial como aliada poderosa. Sistemas de IA podem monitorar seus padrões comportamentais, identificar gatilhos de procrastinação e sugerir intervenções precisas no momento exato em que você está prestes a desviar do caminho. Aplicativos inteligentes podem criar estruturas de accountability automáticas, lembretes contextuais, recompensas programadas. Podem assumir decisões triviais que drenam sua energia mental. A IA não substitui disciplina. Ela cria o ambiente onde disciplina deixa de ser necessária. O segredo nunca foi ter mais força de vontade, foi precisar de menos. Se você percebeu que disciplina é sobre sistema, não sobre sofrimento, comenta aqui embaixo sistema. E bora deixar aquele like se você está gostando dessa investigação. Por que gênios trabalham menos e produzem mais que todo mundo? Tem um mito perigoso circulando por aí. O mito do trabalho incessante. A ideia de que alta performance significa trabalhar mais horas, dormir menos, estar sempre ocupado. Mas quando você investiga a rotina das mentes mais produtivas da história, descobre algo perturbador. Eles trabalhavam menos que a maioria das pessoas, muito menos, e produziam infinitamente mais. Charles Darwin, cuja teoria da evolução mudou nossa compreensão da vida, trabalhava em média 3 horas concentradas por dia. 3 horas. O restante do tempo ele passava caminhando, lendo por prazer, jogando bilhar, passando tempo com a família. Não era preguiça, era estratégia. Darwin entendeu algo fundamental sobre como o cérebro processa informação complexa. As grandes sacadas não acontecem durante o trabalho intenso. Acontecem nos intervalos. A neurociência moderna confirma isso com precisão cirúrgica. Quando você trabalha focado numa tarefa, ativa a rede de atenção executiva do cérebro. Mas a criatividade, a solução de problemas complexos e as conexões inovadoras acontecem na rede de modo padrão, que só se ativa quando você relaxa. É literalmente impossível forçar insights. Eles emergem quando você para de tentar. Por isso tantas ideias brilhantes aparecem no chuveiro, caminhando ou antes de dormir. Cal Newport, professor de ciência da computação e autor de estudos sobre produtividade, popularizou o conceito de deep work, trabalho profundo. A capacidade de se concentrar sem distrações em tarefas cognitivamente exigentes está se tornando cada vez mais rara e, portanto, cada vez mais valiosa. Newport demonstra que a maioria das pessoas consegue no máximo 4 horas diárias de trabalho verdadeiramente profundo. Tentar ir além disso não aumenta resultados, aumenta apenas a ilusão de produtividade. Os grandes mestres de xadrez não jogam mais partidas que jogadores medianos durante treinos. Jogam menos. Mas cada jogada é intensamente analisada. Cada erro é dissecado. Eles praticam o que Anders Ericsson chamou de prática deliberada. Não é sobre volume. É sobre intensidade focada, feedback imediato e correção constante. 10.000 horas de prática
só funcionam se forem 10.000 horas do tipo certo de prática. Caso contrário, você apenas repete erros por 10.000 horas. E a inteligência artificial está revolucionando isso. Ferramentas de IA podem analisar seu trabalho em tempo real, identificar padrões de desperdício de energia, sugerir momentos ideais para pausas baseadas em seu ritmo circadiano e até automatizar tarefas que não exigem seu talento único. IA pode ser seu assistente de prática deliberada, apontando precisamente onde você está errando e como corrigir. Pode liberar tempo para que você se concentre apenas nas poucas horas que realmente importam. A questão não é trabalhar mais, é trabalhar melhor, com mais inteligência, com mais consciência, com menos esforço desperdiçado. Se você já trabalhou demais e produziu de menos, deixa nos comentários "Trabalho Profundo" e se inscreve no canal para continuar essa expedição comigo. Como a inteligência artificial pode se tornar sua vantagem injusta e por que poucos estão usando isso direito. Estamos vivendo a maior revolução cognitiva desde a invenção da escrita. E a maioria das pessoas está assistindo de camarote, como se fosse só mais uma onda tecnológica. Mas inteligência artificial não é só tecnologia, é extensão da cognição humana. É a primeira ferramenta da história que não apenas amplifica força física, mas amplifica pensamento, criatividade, tomada de decisão. E quem entender isso agora terá uma vantagem tão grande que vai parecer injusto. Vamos voltar um pouco na história. Quando a imprensa de Gutenberg foi inventada no século XV, o conhecimento deixou de ser privilégio de poucos. Livros se multiplicaram, a alfabetização explodiu, reformas religiosas, revoluções científicas, movimentos políticos, tudo acelerou exponencialmente. Mas nos primeiros anos, muitos viam a imprensa como ameaça. Diziam que as pessoas parariam de exercitar a memória, que a qualidade do pensamento cairia. Eles estavam certos sobre a memória e completamente errados sobre o pensamento. A humanidade não ficou mais burra, ficou infinitamente mais capaz. A IA está fazendo o mesmo agora, mas numa escala sem precedentes. Ela pode assumir tarefas cognitivas repetitivas, análise de dados massivos, pesquisa preliminar, primeira versão de textos, organização de informações. Isso libera seu cérebro para o que humanos fazem melhor. Pensamento estratégico, criatividade genuína, conexões emocionais, julgamento ético, intuição refinada. Coisas que máquinas ainda não conseguem replicar. Pense nos grandes negociadores da história. Eles não venciam porque tinham mais informação. Venciam porque processavam informação melhor, conectavam pontos que outros não viam, antecipavam movimentos. Hoje, ferramentas de IA podem processar milhões de dados em segundos, identificar padrões invisíveis ao olho humano, simular centenas de cenários de negociação. Isso não substitui o negociador, torna o negociador quase onisciente. Empreendedores estão usando IA para validar ideias de negócio antes de investir tempo e dinheiro. Escritores estão usando para vencer bloqueios criativos e explorar ângulos narrativos. Atletas estão usando para otimizar treinos baseados em biometria em tempo real. Médicos estão diagnosticando doenças raras com precisão sobre-humana. A IA não é o futuro, é o presente de quem está prestando atenção. Mas tem um porém. A maioria está usando IA como calculadora cara, fazendo perguntas banais, pedindo respostas prontas, terceirizando o pensamento ao invés de amplificá-lo. O poder real está em usar IA como sparring intelectual, como copiloto cognitivo, fazendo perguntas melhores, explorando territórios mentais que você sozinho não alcançaria, iterando ideias numa velocidade impossível antes. A diferença entre quem vai dominar a próxima década e quem vai ficar para trás não é talento, não é sorte. É entender que ferramentas cognitivas são vantagens competitivas, sempre foram. A escrita era vantagem, a matemática era vantagem, a internet era vantagem, a IA é a próxima camada, e ela está disponível agora, para você. A pergunta que você precisa responder é simples. Você vai observar essa revolução ou vai protagonizar ela? Se você quer fazer parte dessa revolução cognitiva,
comenta revolução. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa acordar para isso. E se ainda não é inscrito, o que você está esperando? Aperta aquele botão agora.